Hello students, how are you? I hope you are fine. Today we are going to start Unit 4, Enjoying Art. Enjoying Art seria curtir, né, as artes. Tudo que é do meio artístico, música, teatros, dança, tudo que é relacionado ao meio artístico, ok? So, here we have number 1 here. Look at the picture. What is the place in it? Então, observem aqui a figura. Que lugar é esse? Vocês sabem que lugar é esse? Então, se vocês souberem, coloca o nome ali desse lugar. 2. Read and listen the dialogue and act out. Teacher, Kitty, Sayuri e Carol estão conversando. They are talking sobre os lugares, coisas de arte, né? Pinturas famosas, esculturas. Aqui embaixo, o primeiro exercício é para vocês lerem o texto e marcar se é verdadeiro ou falso essas frases de acordo com o texto. Então, leia o diálogo entre eles e marca um T se for verdadeiro e um F se for false. This is the first activity. The second activity, number 1, thinking ahead. Besides the museum mentioned in the dialogue, in which of the places below is it possible to appreciate art and cultural events? Então, além do museu mencionado no diálogo, quais outros lugares nós podemos apreciar obras de artes e ter eventos culturais? Nós podemos encontrar isso em movie theater, em cinema, em theater, em teatro, em cloth store, em loja de roupa. Então, qual desses lugares nós podemos encontrar eventos culturais e artísticos, né? Number 2. Now, read the text and check the answers. Aqui vocês vão ver de Sala São Paulo, o texto que fala sobre esse lugar. E aqui embaixo tem algumas questões sobre o texto. Letra A, letter A. Que tipo de arte uma pessoa pode apreciar na Sala São Paulo? Aí, de acordo com o texto, vocês vão marcar um check. B. A concert hall is essentially a place where... A concert hall é essencialmente um lugar que acontece o quê? 3. O 3 seria in pairs. Do some research and write definitions in Portuguese for the expressions below. Aqui vocês vão fazer sozinhos, não em pares, né? O que significa essas palavras em português? Symphonic works in chamber pieces. Então, vocês vão fazer uma pesquisa no Google ou no dicionário, o que significa essas palavras e escrever o significado delas aqui na frente mesmo, né? É possível vocês escreverem o significado aqui. Ok? That's right. Next activity. Aqui vocês não vão ouvir o CD, mas vocês vão fazer sobre vocês. Então, nós temos vários tipos de cultura aqui. Nós temos music, literature, sculpture, painting, dance, theater, cinema. Então, música, literatura, escultura, pintura, danças, teatro e cinema. Vocês vão colocar um check ou um xizinho naquelas atividades aqui que vocês gostam, que vocês se interessam, ok? It's only this. É só isso para fazer nessa página. E ler, né, as características aqui. Por exemplo, music, na parte de música. Quais os tipos de música que o livro nos apresenta? Classical music, pop music, literature, poetry e prose, que é a prosa, né? Sculpture, escultura, classical ou modern? Painting, classical ou modern? Vocês preferem que tipo de pintura? Classical ou modern? Dance,
Classical ballet ou modern ballet? Se não prefere nenhum dos dois, não marca nada, deixa em branco. Theater, comedy, comédia. Tragedy, tragédia. Cinema, fiction, ficção. Non-fiction é que é não ficção, né? Que não é ficção. Ok? Next. 2. Look at the pictures and complete the sentence with the words from the box. Então, vocês vão ler as frases relacionadas à figura e completar com as palavras que nós acabamos de aprender agora aí, né? Ó. Então, classical, que é clássico, poetry, que é poesia, pop, sculptures, comedy e modern. For example, letter A. She can't play classical music, but she can play music. Ela não pode, ela não consegue tocar música clássica, mas ela pode tocar que tipo de música? Seria pop, pop music, ok? Então, vocês vão completar as outras frases. Language focus. Read some fragments of the dialogue from page 55 and answer the questions. Então, aqui tem um trechinho do diálogo lá do início da lição. Então, vocês vão ler esse trechinho e responder. For example, na letter A. In I can paint, the modal verb can indicates. Nessa frase, I can paint, o verbo can indica o quê? Permission or ability. Indica permissão ou uma habilidade. Ela está se permitindo ir em algum lugar, ou ela está indicando que ela é hábil, que ela consegue fazer isso. Seria a segunda opção, né? Essa opção aqui, ó. A segunda. Significa que ela tem a habilidade de pintar. Então, o can e o could, que é o que a gente vai aprender aqui, olha só. O can e o could, os dois significam poder no sentido de habilidade ou de fazer pedido. Posso, poder. Só que o can, ele é usado no presente e o could no passado. O can e o could, eles vão fazer a frase afirmativa e eles vão fazer a frase negativa. E a pergunta também. Então, quando eu faço a frase afirmativa, eu uso o sujeito que eu quero falar, o sujeito, que no caso aqui é I, e o verbo I can play the drums, que significa uma habilidade, eu posso tocar a bateria. Quando eu vou fazer uma pergunta, o can, qual é a regrinha básica do inglês? Eu tenho o sujeito, eu tenho o can. Para fazer pergunta, eu só troco os dois de lugar. Então, aqui a gente consegue ver, ó. Aqui em cima estava I can, aqui na pergunta, can I. E o can, nesse caso, ele indica uma permissão para situações informais, ou seja, que a gente tem intimidade com a pessoa. Posso ir em tal lugar? Posso pegar emprestado sua borracha? Que é o que ela fala aqui, ó. Can I borrow your brush to paint a picture, please? Posso pegar emprestado o seu pincel para pintar um quadro, por favor? Ou então fazer um pedido. Can you help me, please? Você pode me ajudar? Uma possibilidade. It can be difficult to paint this mural. Pode ser difícil pintar este mural. Ou oferecer ajuda a alguém. Can I carry these books for you? Posso te ajudar a carregar os livros para você? Posso te ajudar com os livros? Então, o can, ele pode ser todas essas opções aqui. Uma habilidade, um pedido, uma permissão, uma possibilidade e oferecer ajuda. Como é a negativa do can? Vamos supor que eu fale, eu não consigo nadar. Eu vou falar, I can't swim. I can't play soccer. Para fazer perguntas, eu uso o can e o sujeito, o can sempre antes e depois o sujeito.
Com o could, vai funcionar da mesma forma. O could, ele vai fazer a frase afirmativa nesta forma. I could, you could, she could, he could. Quando for pergunta, o could vem antes. E quando for negativa, é colocado com o N e o T. Couldn't. Em que situações nós vamos usar o could? No passado. E praticamente as mesmas coisas que o can, só que de uma maneira mais educada, formal. Então, eu posso falar de coisas que eu sabia fazer no passado, que conseguia fazer no passado. I could play the drums when I was younger. Eu conseguia tocar a bateria quando eu era mais novo. Pedir permissão de uma maneira mais educada. Could I use your brush to paint a picture, please? Make requests, fazer pedidos. Could you pass me the crayons, please? Você pode me passar os giz, por favor, giz de cera? Sugestões. When I ask what to do, quando eu pergunto o que fazer em alguma situação. We could go to the exhibition if you like. We could go We could go to the exhibition if you like. Nós podemos ir à apresentação, né, à exposição, se você gostar. Então, o can e o could, eles podem ser usados nesse sentido, de habilidade, de fazer pedido, de pedir permissão, dar uma sugestão, oferecer ajuda. O can nós usamos para o presente e em situações do dia a dia, com pessoas que a gente tem mais afinidade. E o could é numa situação mais educada, quando a gente não tem tanta afinidade com as pessoas. Aí, aqui, vocês vão responder essas frases, completar as frases, né? Então, vocês vão entender a frase primeiro antes de responder. Tem que entender se é uma habilidade, se é uma permissão, se é um pedido, se é uma possibilidade ou se é um oferecimento de ajuda. E se a frase está no presente ou no passado. E se a situação é do dia a dia ou uma situação informal. Então, por exemplo, aqui na letra A, I'm sorry, but I go to Phil's concert next Friday. Desculpe, mas não posso ir para o show do Phil na próxima sexta-feira. Então, aí, ele está respondendo, alguém fez alguma pergunta para ele e ele respondeu que ele não pode ir. Isso indica o quê? Uma possibilidade, né? Ele não pode ir, não é possível que ele vá. Quando é possibilidade, olha só aqui, ó. Possibility. Onde está aqui possibility? Aqui, ó, possibility. Possibilidade. O que é que a gente usa para possibilidade? O can. Como lá ele não pode ir, então a resposta correta é o can't, que é o can mais o not. E assim vocês vão fazendo com as outras coisas aqui, as outras frases. Number 3. Read the sentence from the box and write what you can, you can't do. Aqui é sobre vocês. Então, vocês vão ler essas frases e vão responder o que pode ser feito e o que não pode ser feito. O que é permitido e o que não é permitido. Então, por exemplo, touch the paintings. Tocar nos quadros. Pode-se tocar nos quadros? Não, né? Então, vocês vão escrever aqui. Touch the paintings nessa parte aqui do I can't. Look at the paintings and sculptures. Olhar os quadros e as esculturas. Isso pode fazer. Então, vai escrever na parte do I can.
ok? And the next activity são os double age questions, as perguntas com WH. Por que WH? Porque todas essas palavrinhas em inglês, ó, elas começam com WH. Então, o why. O que significa why? O why significa por quê. E na resposta, o porquê é because. What, que significa o que ou qual. O where, que é onde. E who, que é quem. Essas mesmas palavras que eu acabei de falar estão aqui. Quem não sabe o significado delas, anota aqui em cima. Why, por quê. What é o que ou qual. Where, onde. E who é quem. Então, aí vocês vão ler a frase sobre essa pintura aqui e completar com uma dessas palavras de perguntas. Então, aqui na letra A, tem um espaço e tá assim, is the painter. He is Salvador Dalí. Então, o pintor, ele é Salvador Dalí. Para ter essa resposta, ele é Salvador Dalí, que palavra nós teríamos que usar aqui? Quem é o pintor? Então, who, aqui seria who is the painter? He is Salvador Dalí. Quem é o pintor? Ele é o Salvador Dalí. Então, a próxima aqui vocês fazem sozinhos. E na número 5, na number 5, as perguntas estão embaralhadas. Vocês vão trocar as ordens para deixar ela na ordem correta e responder sobre vocês. Lembrem-se, olha só, que vocês vão sempre começar pela palavra das perguntas, né? Why, what, where or who. Sempre o verbo to be. E depois o resto da frase, o sujeito e o resto da frase. Então, por exemplo, aqui na letra A. Na letra A, quem é a palavra da pergunta? É o why. Então, a primeira palavra é o why. Depois do why tem que vir o verbo to be, que é o are. Depois do are vem o sujeito. Depois do sujeito é o verbo. Então, a pergunta ficaria: Why are you studying? Por que você está estudando? E a resposta vai ser pessoal. Because. Por quê? Porque esse porquê é só em pergunta e o because é na resposta. Porque eu tenho uma prova? Because I have a test. Ou outro motivo. E a B, a C e a D vocês vão fazer sozinhos. Então, essa é a lição para essa aula. Não faltem na próxima aula da videoconferência, porque nós vamos fazer uma página de revisão para o controle, ok? Bye bye, students. See you next class.